Chora. Solta a brisa brava aí, João. Então, vou soltar a brisa braba, hein? Você tá Só não preparado? quero saber de crise existencial depois. Não me responsabilizo por crises existenciais alheias. Já tenho as Teremos, minhas, por favor. teremos. Então, a brisa braba é como você reage a sentimentos considerados negativos. Por exemplo, medo, tristeza, inveja, ódio. E aí? Eu vou E te dizer, aí? só começar a saber que eu já brisei muito, talvez sobre todos, mas eu brisei demais sobre a inveja. Porque o que se sabe? O que é o senso comum? Inveja é errado. Ah, fulano é Perfeito. invejoso. Pô, se inveja é errado, fulano é invejoso, isso eu vi desde criança. Sim, eu também. Então, bom, então eu não devo sentir inveja, certo? Se eu sentir inveja, é porque eu sou um ser humano Ruim. lesser human, né? Eu sou um ser humano inferior. Yes. Então, só que, eis que belos dias eu vejo, estou andando na rua e vejo qualquer coisa, não sei, vejo sei, cara, um carro legal, ainda que eu não ande carro, é um carro legal. O cara que simplesmente eu vejo, pô, esse cara tá cheio da grana. Quer ver? Vou dar um exemplo que pega todo mundo, Ah, eu acho. Você vê o seu colega de classe lá da escola e aquela pessoa tá super bem de vida, tem uma coisa legal. E daí você fala, putz, ou simplesmente, sabe o que pode acontecer? Você está vendo seu colega, estão recebendo provas, seu colega é um vagabundo, você estudou muito, e o seu colega tirou uma nota maior que a sua. mas aí é Porra, ódio. velho! Aí não é inveja, aí é ódio. Eu acho que tem um misto dos dois, porque, pô, É, eu tem. acho uma capacidade invejável você ter que não fazer tanto esforço, pelo menos consciente, assim. E aí dá outra brisa, tá? Mas, assim, pelo menos tanto esforço consciente, assim. E ainda assim, ir bem. Olha, deixa eu só. É porque, como nós estamos brisando, eu preciso só levantar a flag para uma brisa para a gente renovar depois. Tá? O Fala. lance é. Como é que funciona isso, será? A pessoa se dá bem sem esforço? Ela Hum. realmente, o cérebro dela funciona diferente? Ou ela tem um interesse natural por aquilo tão enorme que ela faz esforço naquilo sem sentir que está fazendo esforço? E Boa. se for os dois, qual o nível dos dois? Eu acho que eu tenho até exemplos meus nisso aí. Tanto pro Nossa. lado de, tanto pro lado de alto desempenho como de baixo desempenho. Mas isso é uma outra história, porque a crise existencial de hoje é sobre sentimentos negativos, ódio, inveja. Pô, igual aquelas camisas, já viu aquelas camisas com ódio, inveja? Já viu? Nunca vi, não. Tem Não, que isso. tinha uma moda das camisas lá, né? Amor, Ah, compreensão. Aí o entendi. povo pensa em inveja, Era uma coisa meio rebelde ódio, ali, né? depressão. Mas então, então você falou bem de vida, por exemplo. Bem de vida é um. É. Então, assim, tudo isso são exemplos aí exatamente para isso. O que que você sente assim? Eu acho que especialmente, no caso da inveja, eu acho que especialmente se você tem alguma crítica sobre essa pessoa. Por exemplo, é uma pessoa babaca e está bem de vida. Ou não é babaca, ou uma pessoa até super legal, mas é uma pessoa idiota e está bem de Hum. vida. E conseguir alguma coisa que você não. Sabe, mesmo você, quando eu falo idiota, assim, vamos, né? É um assunto específico. Você sabe que você tem mais senso crítico do que a pessoa, alguma coisa assim. Ou pelo menos Uhum. aquele assunto específico. A questão é, eu vou te dizer, eu brisei muito, brisava muito, e eu tinha que me questionar, falar, cara, não tem como eu dizer para mim mesmo, eu posso dizer para os outros, mas não tem como eu dizer para mim mesmo que eu não estive com inveja. Porque o que que Quem é inveja? falar que nunca É, teve, tá errado. exatamente. E aí, mas só pegar uma crise existencial. Como assim eu tenho inveja? Cara, eu sou se o ser humano viu que tem inveja. Mas aí, né? Então, assim, acho que o grande raiz disso fica para várias outras coisas, mas, cara, o que você sente é o que você sente. Isso aí você não tem controle nenhum. Uhum. Apareceu na sua cabeça. O que que você faz com isso? Esse aí é o grande lance. Que é o grande lance com a inveja, eu acho. Beleza, você Sim. sentiu a inveja. O que que você faz com isso? Você
faz alguma sabotagem, você trai a confiança da pessoa porque você acha que aquilo é injusto com você, ou você entende que aquilo é da vida e a pessoa tem tanto direito quanto você, né? E você tendo a oportunidade de sabotar, ela não faz nada, né? Que acho que a escolha certa é essa aí. Ou usa aquilo como combustível para você correr atrás das suas coisas, Na verdade, sim, exatamente. Além de não, né? Além de deixar a pessoa live and let live, né? né? Além de deixar a pessoa com o sucesso dela, você pega aquele sentimento e fala, pô, eu quero isso. Pela forma como a pessoa que eu sou, pela forma como eu fui criado, pelos meus valores, a forma que eu tenho o que eu posso fazer é ir nessa direção também. E não, até porque isso é melhor para mim. Não é melhor para mim continuar da forma como eu estou e prejudicar a outra pessoa para que se eu simplesmente esteja acima dela. Não, importa não é eu evoluir, importa que eu esteja aqui e a outra pessoa esteja abaixo de mim. O que é completamente, apesar de ser intuitivo, é completamente contraproducente. Sim, Eu acho bizarro. perfeito. Hein? Mas eu acho uma boa conclusão. Pelo menos é a brisa que eu concluí com relação à inveja. Ah, eu cheguei a algo muito parecido também, porque assim, é bem comum, eu acho que a gente já vivenciou em algum momento alguma pessoa que você percebe que ela tem inveja, mas que daí ela precisa realmente, como você falou, colocar a outra pessoa para baixo para ela se sentir melhor, para ela sentir alívio, né? E aqui também, essa sensação, essa ação, eu não vejo como má, aí puxando a brisa da maldade, né? Mas como uma falta de ferramenta. A única coisa que eu sei fazer é colocar você para baixo para eu sentir alívio. Porque afinal de contas, o ser humano está sempre buscando se sentir bem. Né? A gente sempre quer se sentir um pouquinho melhor e um pouquinho melhor. Então, se o único jeito que eu sei é ferrar os outros, eu vou acabar fazendo isso. Ou se eu sinto que essa é a forma mais rápida de conseguir, né? E eu falo eu assim, eu todos os seres humanos, Sim, né? O uma jeito mais pessoa. rápido de eu sentir alívio é colocar o outro para baixo. Quem nunca, né? Quem nunca? Não, lógico, Consciente ou claro, claro. inconscientemente. É, A questão é, uma vez que esse sentimento apareceu na sua cabeça, você decidiu o que fazer, né? é, Então, um negócio interessante aí, porque com tudo, né, na vida, as coisas não são exatamente dicotômicas, né? hum, Então, pode sim aparecer o caso que a pessoa usa a inveja e age para te prejudicar, uhum, e às vezes ela simplesmente é uma pessoa babaca mesmo, uma pessoa odiável, sabe? uhum, E existem muitas pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas assim. Existem, a gente passa do lado delas todos os dias. uhum. Mas também existe gente que simplesmente, na hora, se a pessoa. Que é o que você falou. A única forma da pessoa fazer. E que às vezes, se da hora, às vezes tem algum momento que para, pensa, muita pessoa genuinamente se arrepende daquilo, sabe? Eu Sim. não lembro assim de um Uhum. exemplo agora, mas eu consigo conceber esse tipo de comportamento. É. Você já Ó, chegou a eu ver uma acho coisa? que um exemplo clássico é às vezes é entre pais e filhos, né? Às vezes, por Aham. exemplo, é, sei lá, entre mulheres, infelizmente isso é algo recorrente. Não em todas as casas, mas é bem frequente. Da mãe se sentir, por exemplo, mal por conta do corpo, e daí a filha de 20 anos está super bem, e a mãe começa a criticar a filha. Isso acontece. Eu já ouvi isso muito. Não sei se é muito, mas assim, não é a primeira vez que eu ouço isso, não. É. E é muito contraintuitivo. Porque Pois são. é. E às vezes os pais podem fazer isso silenciosamente também. Pode não ser uma É. crítica, pode ser uma sabotagem, Ah, sabe? E é difícil você conceber isso, porque são pais. E mesmo assim, eles não vão fazer isso conscientemente. mas exato. Eles querem o melhor para o filho. Eles vão, mesmo sabotando o filho, eles vão continuar se matando de trabalhar para dar o melhor para o filho.
Mas um certo aspecto da vida, eles vão sabotar o filho inconscientemente. É algo muito inconsciente, é o desejo de sentir esse alívio. Como que eu consigo sentir esse alívio? É, Fazendo a outra pessoa parecer menos. Mas não é consciente, né? É algo muito inexplicável ali para aquela pessoa. E é importante falar isso várias vezes para não dar aquela impressão de que, então a culpa é sempre da mãe. Eu já ouvi isso várias vezes, né? E não é claro. que a culpa é sempre da mãe, é que é uma coisa que acontece bastante e aí a gente ainda está trabalhando, o ser humano ainda está trabalhando para melhorar. E mesmo quando é, vamos supor, às vezes, se você observar a situação, simplesmente é da mãe mesmo. A Mas responsabilidade é, né? exato, a palavra melhor é a responsabilidade, é. Mas assim, quer dizer, a mãe causou aquele mal mesmo, mas ela causou aquele mal na cabeça dela, tendo a mais absoluta convicção de que ela está fazendo o melhor para a filha dela. Ou pelo menos Sim, não tendo noção que estava sabotando a filha dela. sim, exato. Essa é Entendeu? a questão, né? É. Então, porque aí entra essa ideia do eu sinto algo como inveja, e daí eu tomo uma atitude considerada negativa com base nesse sentimento. Então quer dizer que eu sou uma pessoa vil, eu gostei dessa palavra que você usou antes, né? Então essa mãe, ela é vil porque ela sentiu uma coisa, ela agiu de forma inconsciente e essa ação teve uma Sim. consequência negativa, né, para a filha. Eu não vejo isso como vil, eu vejo isso como inconsciente. Mano, é É, inconsciente. Inconsciente. Claro, né? Assim, é porque assim, saindo de dicotomia de novo, claro que existem realmente pessoas más, pais maus mesmo. Mas a gente tem que ter muita pois é, mas atenção para isso. qual é a diferença? Aí que tá. Onde que a gente draw the line? Sempre que acontece essas coisas, eu acho muito mais fácil pegar os extremos, sabe? Então, assim, por exemplo, se a mãe. Pô, vamos pegar o pior exemplo possível, que eu vou até ter que censurar as coisas. Se o pai, se o pai fala que se o pai abusa Hum, de um filho criança, uma filha criança, ok. tem como. Isso é um exemplo extremo. Então é mais fácil de analisar. Tem como não dizer que é maldade da pessoa, assim. Tá, vamos tentar. Vamos. Qual seria uma possível justificativa? Ou pelo menos explanação, né? Eu gosto muito da frase Hã? explica, mas não justifica, né? Então explica o que Eu aconteceu, acho mas não que necessariamente justifica. acho que sempre assim, né? É um exercício interessante de fazer, sempre entender a mente do vilão, né? Não para justificar a ação do vilão, mas Mas para porque explicar. nós estamos sujeitos a tudo isso. Então, assim, realmente, eu não acho que assim, não existe o mal que se apossou da pessoa, sabe? Existe assim. Uhum. É A, porque assim, a, ó, deixa eu só jogar essa brisa aqui. A ideia é a seguinte: se eu vejo uma pessoa que tem algo a mais que eu, e eu sinto inveja, e eu ajo de uma forma negativa, mas não necessariamente eu sou uma mãe má, por exemplo, então um homem que olha para uma criança, sente algo e age de forma negativa é mal. Qual é a diferença? Porque a vítima é menor do que a filha da mulher anterior? eu acho que é o resultado. Eu acho que a repulsa que a gente tem ao resultado é diferente. Perfeito. Eu acho que a diferença é essa. Ok. Porque é algo É, muito mais inconcebível. é Aí entra a pergunta: será que essa pessoa pode fazer isso de forma inconsciente? Eu não estou dizendo que todo, pelo amor de Deus, não estou dizendo que todos fazem isso de forma inconsciente e que aham, pode, que é bonito, né? Não estou sendo lógico. conivente aqui. Mas será que em algum caso pode ser que esse, vamos colocar homem, né? Óbvio que isso não se limita a Aham. homens, mas que esse homem pode
sentir algo, não entende esse algo, faz algo de forma inconsciente e impulsiva É, e não tem controle é, sobre aquilo? é. Claro, consciente ou não, nunca pode ser tolerado. Sim, Não é justificado. Mas assim, o negócio é mal, é vil, né? É é, isso. exato. A questão, aí eu acho que a gente chega nesse nível, a gente começa a generalizar tanto que nada é mal, né? Pois é. E, exato, aí vem a sua pergunta, onde é que você desenha a linha? Eu acho que a linha acaba sendo totalmente arbitrária e dependendo da nossa repulsa, a repulsa do senso comum ao resultado. Perfeito. Em culturas diferentes, isso pode ser diferente. Tem culturas que não tem problema nenhum tem problema nenhum o cara se casar com uma criança. Perfeito. Tem Maravilha. lugares que não tem problema nenhum isso. Né? Então a criança tem 12 anos, de repente, na prática, é uma propriedade do cara. Né? Então, a nossa sociedade aqui teria repulsa aí. Mas aí Mas tem entra um sociedade negócio que não tem. importante. Olha só, já veio Né? outra coisa aqui. Aí entra esse negócio importante. Então, na era medieval, tortura era comum. Então, ela É. era tudo bem, tortura, porque todo mundo achava normal decapitar e colocar a cabeça da pessoa na frente da porta da pessoa, normal, porque todo mundo Ah, faz. Então, não é mal. é. Talvez igual o cancelamento hoje, que todo mundo fala, é ruim, mas acontece. É isso. O povo, na Idade Média, o povo assistia às decapitações, era um espetáculo, né? Hoje é domingo, é dia de decapitação, sei lá. Pois é. Porque É daí a bizarro. gente entra na ideia de que mal é definido de forma diferente de acordo com a cultura, com os tempos, com as crenças, É, e não há um mal objetivo. é. Nossa, isso é uma brisa muito interessante. É porque, assim, é bizarro esse negócio de mal objetivo. Eu não sei exatamente a resposta para isso, sabe? Eu diria que, É, antigamente, eu tinha certeza. Não, não existe um mal objetivo, isso é cultural. Mas tem umas pessoas muito, os filósofos aí que eu admiro pra caramba, que dizem que existe moral objetiva. aí que tá. Entende? E eles são normalmente ateus, então eles normalmente estão é, debatendo, pelo menos no passado, debatiam muito com religiosos que falam, não, olha, a moral é objetiva, então ela tem que vir de Deus. E esse cara, não, a moral é objetiva e ela não vem de Deus, entendeu? E eu confesso que eu não entendo muito bem os argumentos da pessoa da moral objetiva, Uhum. mas eu tenho muita curiosidade. Como são pessoas que têm muito bons Interessante. argumentos, tenho curiosidade para entender, sabe? É. Tá, mas eu Mas vou olha, voltar para sentimento, né? Só para a é, gente não entrar no assunto é, anterior. Que, querendo exato. ou não, vai se juntar, né? Mas. Então, eu tenho um sentimento que é considerado negativo barra mal. E aí? Porque daí o que eu separei aqui? A gente estava falando antes sobre como eu lido com os meus sentimentos negativos. Mas também tenho como eu lido com os seus sentimentos negativos. Né? Então, o João tem um sentimento negativo, ele sente inveja de mim. Como eu lido com o João? Essa talvez seja a parte um pouco mais fácil, né? Você acha? Eu não sei se é fácil. É claro que depende do tipo de relação que você tem com a pessoa, né? Uhum. Ah, via de regra, eu diria assim, pô, se a pessoa tem inveja de mim, eu tenho basicamente que tomar cuidado caso essa pessoa vá me fazer mal. Tem que ficar Ok. esperto se eu perceber isso. Basicamente é isso. Não vou ficar tentando convencê-la de não ter inveja de mim, não sei o que. Sei lá, o que que você acha? Acho que eu não Até parei para porque não pensar é, muito né? nisso. Acho que eu não parei É, para brisar muito nisso, entendeu? uhum. Eu acho que eu parei para brisar mais do que eu lido com os meus. Mas o que que você acha? É. Eu acho que é interessante a gente, de repente, pensar junto sobre isso. Mas como que eu Uhum. lido com o sentimento negativo alheio? Eu acho que eu busco entender os porquês por trás. Hoje, que eu consigo, porque eu entendo melhor a mensagem por trás da emoção, né? Que Uhum. daí volta em uma coisa que você falou antes. Se eu tenho inveja, o que isso quer dizer sobre o momento que eu estou vivendo? Qual é a Uhum. mensagem que essa emoção traz para minha vida? Eu gostaria de ter mais coisas materiais. Ok, então essa é a mensagem, tá bom?
Então, a partir dessa mensagem, eu sei que eu vou encarar mais coisa porque eu quero ter mais bens materiais, sei lá. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Ou se eu sinto ódio, tá, o que que esse ódio vem me dizer? Esse ódio vem me dizer que eu tô numa situação que eu não quero mais estar. Por exemplo, sei lá, eu moro com uma pessoa abusiva, né? Então esse ódio vem me dizer que essa situação tá insustentável. Você tá aí ainda? Parece que travou. Aí voltou. Essa emoção, ódio, vem me dizer que a situação tá insustentável. Então o que que eu preciso fazer agora? Eu preciso encontrar formas de sair dessa situação. Vou falar, tô vendo o Eu que tô você tá brisando querendo falar. aqui. Não, é que eu tô brisando aqui no que você fala no ódio. Tô classificando as palavras aqui na minha cabeça, entendeu? Boa. É que assim, a inveja. Eu tô procurando generalizar um pouco. Então, tipo assim, como é que eu generalizaria a inveja mais? Hum, Seria mais do que querer mais bens materiais, por exemplo. Requerer é outra coisa. Eu não sei uhum, se você vai concordar. É querer uma coisa que eu vejo outra pessoa com essa coisa que eu julgo uhum. que não merece. Ok, Então eu vejo, envolve outra pessoa. envolve o merecimento do Se outro, não é só né? desejo, sabe? Se não é só desejo. Aham, Então, envolve outra pessoa e envolve a outra, envolve uma injustiça para com você com relação a essa outra pessoa. uhum. E é injusto, vou continuar na sua definição. É Uhum. injusto porque você acredita que você deveria ter aquela coisa, mas em vez disso, quem tem é o outro que não fez por merecer. Isso. Mas Afinal de eu, contas, por exemplo, eu não roubo, o outro fulano rouba e tá rico, entendeu? legal. Tá, mas você não rouba e quem não rouba deve estar rico? Por que que um é Não, decorrência do outro? não. Não, a questão é, não é quem não rouba deve estar rico, a questão é, eu devo estar rico, sacou? Pois é, porque aqui, assim, quando a gente for entrar no pensamento complexo, for esmiuçar, você vai ver que tem um monte de coisinha por trás dessa emoção que não faz sentido. Que Exato, assim, é, não tem nada que, aqui tá em inglês tem a palavra entitled me, né? Não tem nada que é, me intitula a ser me dê rico. esse direito, Tipo, isso. a É, única coisa que para mim faz isso é porque eu sou eu preciso, eu quero meu bem sempre, é isso. sim. Mas E todo aí mundo entra, pensa aí, assim de aí cima. você entra na minha definição de inveja, que seria eu Ah, olhar para algo que a outra pessoa tem e eu não, e eu sentir que eu não consigo ter aquela coisa. aham. Não é porque o outro não merece, é porque eu sinto que eu não Que consigo você não. ter aquela Ah, coisa. entendi, É uma entendi. falta de empoderamento de ir atrás daquilo que eu quero. É aí Uhum, que entra a minha associação com o desejo. Porque se eu entendi. acreditasse que eu posso ter, eu corria atrás e eu conquistava. Correr atrás não vai garantir que você conquiste, né? Ok. Então o É. que garante? Não, não tem nada que garante, nada garante. E daí o outro Concorda? conseguiu, por exemplo, roubando, mentindo, enganando. Isso. Ok? E daí tem uma presunção de que quem deveria ganhar as coisas boas é quem não mente, não engana, Tá. né? E isso, muito embora seja muito bom, também é completamente arbitrário. É. E É. totalmente, na minha concepção, totalmente ilusório. Porque eu já falei isso para algumas pessoas e elas não concordaram comigo, mas vamos lá. Eu acredito que é muito mais fácil você conseguir as coisas mentindo, enganando Claro, e, né? Por concordo exemplo, 100%. pois é, eu não sei por que as pessoas não concordam com Concordo isso. cem Ah, por mas é cento. porque é errado, tá? Não tô falando que é certo, eu tô falando É que é mais errado. fácil. Ser É, mais fácil não quer dizer que é certo, pode. né? Por exemplo, para você subir na ladeira corporativa, é muito mais fácil você se tornar um CEO ou um C-level de uma empresa grande se você for meio narcisista, se você roubar o crédito das outras pessoas, se você passar por cima de algumas coisas, é Se muito você mais passar por cima fácil. das pessoas sem ser notado, se você tiver essa habilidade, é claro que é muito mais fácil. É muito Claro, mais fácil. para mim não tem nem dúvida isso aí. É. Exato. E por ser Por isso é mais fácil, complicado.
Pois é. Ah, E por ser mais fácil, eu acredito que muitas dessas pessoas acabam chegando em lugares de poder. sim, sim, exatamente, eu concordo com você. Concordo com você. É. Isso, tá bom, olha, eu vou introduzir um negócio, é porque isso pode trazer outra brisa também. Tá bom, vamos É, misturar as brisas. não, a gente pode voltar, a gente Hum, pode voltar para a o inveja. Eu que tenho você uma. quiser. Se você quiser, eu Mas anoto e deixo pra enfim. próxima. Não, é porque é o seguinte, é porque é o seguinte, nós dois, tá, beleza, nós dois temos esse mesmo entendimento, tá? Se você for desonesto, se você for narcisista, passar por cima dos outros, não sei o quê, é mais fácil você vencer. Hum, Portanto, até concebível mesmo que mais essas pessoas estejam lá no alto. Foi isso que você disse? Mais dessas pessoas estejam lá no alto? sim. Eu Uhum. concordo com isso também. Eu concordo com isso também. E aí eu te pergunto, aí é que acho que a grande brisa é legal, assim. Se nós estamos entendendo que, se nós dois entendemos que isso é verdade, por que que ainda existe tanto discurso positivo e por que que essas pessoas têm discurso positivo? Por que que essas pessoas, concordamos também que essas pessoas dizem que a honestidade é importante. Essas pessoas dizem que você trabalhar e não roubar é importante. Nenhuma dessas pessoas diz, olha, o negócio é roubar mesmo, tá? Tem que fazer isso mesmo. Ó, o negócio, Pra enganar ó, as você já pessoas. engana os outros aí, tem que enganar, mete tigrinho nos outros mesmo, tem que fazer isso mesmo. Velho. Ninguém faz isso. Essas pessoas que fazem isso, estão lá no topo, não fazem isso. Ninguém que você conhece. Como é que eu conheço? É, ninguém que você conhece. Outro dia, só pra dar um exemplo, outro dia, Ah, não sei por que, eu reassisti o filme O Lobo de Wall Street, né? aham. E a ideia era que o cara falava mesmo, gente, vamos enganar esses trouxa, e ele fazia ligação e dava o É, dedo pro povo no sim. Não, telefone, sem né? dúvida. Bom, Mas eu ainda acho que isso seria insustentável. Eu ainda acho que para as pessoas se manterem lá, elas precisam adotar o discurso correto. ok. Pensa, políticos querem se eleger, eles têm que falar que vão fazer trabalhar pelo povo, eles têm que falar que eles são contra a corrupção, eles têm que falar que, entendeu? O Uhum. ponto que eu quero chegar, Dai, é o seguinte, que né, a gente não precisa continuar nessa brisa aqui É. hoje, mas o ponto que eu quero chegar é a maioria das pessoas é boa. Essa é a brisa. Eu acho que a maioria das pessoas é Hum, boa, muito ok. embora boa seja um negócio muito, né, arbitrário, mas a maioria das pessoas Tá, é mas. boa. Por que a maioria é? Porque a gente vê isso, muito embora as pessoas más estejam lá no topo, Uhum. o discurso delas é o das pessoas boas. A única forma que eu vejo isso ser verdade é que elas precisam das pessoas boas ali embaixo. São necessárias muito mais pessoas boas para deixar as más lá em cima. E são necessárias muito mais pessoas boas para uma sociedade estável como a gente tem hoje. Ok. E aí a gente estava conversando, a gente estava brisando no Thomas Hobbes aí, né? É, vamos definir bom e mal para nós? Eu acho que isso vai ser legal para próximas brisas. Bom, é difícil, mas bom, eu não sei se eu vou É, conseguir. não, mais ou menos, né? É, Porque o que eu ouvi você falando é bom e mal de boas intenções, más intenções, né? Boas já é um bom intenções, ponto. eu não quero machucar as outras pessoas, más Já é um intenções, bom. eu não me ligo quem eu precise ferir, os fins justificam os meios. Isso. Já aprofunda bem. Então tá. Então, pra gente, quando a gente for falar aqui no BrisaCast de mal, é a ideia Tá. maquiaveliana, não faz? Maquiavélica, de os fins justificam os meios. E quando a gente falar em bom, é de a intenção é, Boa. é de crescimento, vamos colocar assim, né? De parceria, vou colocar. Parceria, boa, boa, parceria boa. Porque, né, Tá, na legal. parceria tem que fazer bem pra mim, tem que fazer bem pra você. Uhum. Lembrando que tem uma frase do inglês que eu adoro, que é o Hell is full of good intentions, né? Então, muitas Sim. vezes a gente tem boas intenções e caga tudo, até porque É, o inconsciente se ocupa disso, muitas vezes, né? Inconscientemente a gente faz uma coisa ruim. Mas tá.
A gente sabe disso, mas vamos usar esse parâmetro só para clarear nossas Sim, conversas no futuro. beleza. Beleza. Beleza, assim, é uma boa. Tá. E aí você tava na brisa de que. Essa aqui é uma brisa futura, né? De que Acho que uma vez no as futuro, senão a gente pessoas, sabe. as pessoas que chegam no topo precisam de pessoas boas. Então, elas precisam de um discurso que chegue ao coração das pessoas boas para se manterem naquela posição, né? Legal. É uma brisa legal pro Exato, futuro. exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Né? Eu acho que dá pra brisar muita coisa daqui também. Dá pra avisar muita coisa aí. Mas assim, voltando para o assunto lá da. A gente pode, tá pensando, a gente pode até mudar para outros sentimentos que não a inveja, mas assim, o que eu penso aqui agora, isso não saiu da minha cabeça aqui na brisa. Era quando eu estava te falando do exemplo da pessoa que agiu com inveja e se arrependeu depois. Ok, E eu não estava conseguindo arrependimento. encontrar um exemplo. E aí, na verdade, eu esperando para pensar, encontrei esse exemplo uma série de vezes. Exatamente eu. Exatamente, É, sabe? Particularmente quando eu era muito mais novo. Quando eu era criança, talvez, de roubar algum brinquedo, ou talvez de estragar algum brinquedo de alguém. uhum, Então, na hora bizarro, né? Na hora que eu parei, eu pensei, cara, esse, esse pensamento veio à minha cabeça, não por causa de alguém que eu vi, não necessariamente, claro que eu vi outras pessoas fazendo já, mas acho que veio mais pra minha cabeça por causa das vezes que eu agi com inveja. E é uma coisa que a gente vai perfeito. aprendendo também na vida. A gente acaba agindo com inveja. Talvez o grande diferencial seja nisso. A gente entender que a gente agiu com inveja, a gente perceber que a gente cedeu à inveja e se arrepender e se sentir mal com isso, e não fazer de novo. Ok. Ou evitar ao máximo. E olha só, você Tá? falou uma coisa maravilhosa do ponto de vista da psicologia, que é você precisa se sentir mal para não fazer de novo. Aqui você pegou o X da questão, que é a gente fala sobre sentimentos negativos como se fosse algo que você não pode ter. Mas muitas Isso, vezes o sentimento negativo é exatamente o que você precisa ter para efetivar a mudança. até Simples. porque fato é, acho que a gente concorda, fato é que você vai ter os sentimentos negativos. Vai, O e eles problema, têm uma razão de existir. sim, Não é tipo, sim, você vai ter, aguenta aí que não tem o que fazer. Não, você vai ter e você isso. precisa deles. Você não precisa se odiar por tê-los. Sim, não, e você precisa deles, eles são necessários. Quer ver? Eu vou É. dar um exemplo que eu já falei para várias pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, eu não queria ficar triste porque eu terminei. Tá, mas então você vai terminar e você vai ficar o quê? Feliz? É, vai fazer assim, né? Ah. Ou, por E aí exemplo, você passa por sei lá, tristeza. E perdi aí você uma passa. pessoa querida, né? Então tô passando pelo luto. Ai, mas eu não queria sentir essa dor, tá? Você queria sentir o quê então? Você perdeu uma pessoa querida e você queria estar feliz, bem. O que isso diz sobre você? O que isso diz sobre perda, É, né? tem jeito. É, Infelizmente, aparecemos aqui nesse mundo, é assim que funciona a bagaceira. pois é. E essas sensações, elas são necessárias para te dar um indicativo. Pô, está doendo por quê? Porque eu gosto muito dessa pessoa e agora eu sei que ela não está mais aqui. Está doendo por quê? Porque aconteceu X ou Y e agora eu sei que eu preciso ir para cá e para lá. Interessante que no caso da tristeza é bem diferente do caso da inveja. Porque o Hum, caso da inveja é um sentimento mal que você vai procurar formas de ah, contornar esse pensamento mal. A hum. tristeza, eu acho que não, né? Não necessariamente, pelo menos, por isso que você falou, de terminar e tal. Você simplesmente vai ter que ficar sentindo aquilo mesmo, né? Então, é que eu não vejo Esse é o gasto a genuíno. inveja da mesma forma. Não, não. Eu Não. entendi o seu raciocínio, é que eu não vejo a inveja da mesma forma que você. Né? Ah, Então, para mim, eu comigo, né? Eu não contorno a inveja quando eu sinto ela. Eu entendo o que que eu preciso fazer para conseguir a coisa que eu tô querendo e tô achando que eu não posso. sim, entendi. Tá? Então, eu não contorno, Eu eu acho que a sinto sua ela. descrição, para mim, o que vai mais à minha cabeça é desejo em vez de inveja. Porque a gente definiu diferente os Sim, dois, né? sim. Tipo assim, você definiu.
mas nesse sentido aí eu defini mais assim, existe a necessidade do prejuízo de um terceiro. Tá, eu vou colocar assim, então, vamos colocar o desejo e a inveja como uma coisa, só que em opostos. A Ah, inveja com eu quero e eu não vou ter, e o desejo como eu quero e eu não tenho, mas eu vou atrás. tá. Eu Porque quando acho que você, mescla. você olha o cara com a Ferrari e você fala, pô, esse cara não merece. Não era pra ele ter uma Ferrari. Eu sou um cara bom, era pra eu ter. E eu nunca vou ter. Mas eu posso ter inveja, eu posso ter depois, eu posso ir Hum. sabotar o cara, Aí se entendeu? torna Sei lá. desejo. Eu Mas vou assim, lá eu posso. sabotar ele porque eu quero e eu vou estar indo atrás desse negócio. Isso, mas então, se eu agir com inveja, por exemplo, o cara, ele faz X e conseguiu aquela Ferrari. Eu posso assim, eu tive inveja, fui lá, sabotei a Ferrari dele, sei lá, estragou a Uhum. Ferrari dele, não tem mais e Destruir. tal. E ainda assim, eu consegui, até passei por cima de outras pessoas e consegui uma Ferrari. Ok. Então, eu agi com inveja, entendeu? É que eu acho que é o seguinte, Dai, eu acho que mescla as coisas. Eu acho que o desejo pode causar inveja, entendeu? Sim. Mas não existe inveja sem desejo, Ok. Sim, por isso que sacou? eu coloquei eles assim numa linha, né, de opostos Ah, ali. Não existe ah, inveja sem desejo. Existe é, desejo sem inveja, né? É é, isso que você está falando. Para pelo menos mim, em teoria, acho que existe, tá acho que brisa. existe, acho que existe sim. Para mim, a diferença tá, o desejo tá em algo que estou indo atrás. Eu tenho vontade de ter isso e eu vou atrás. A inveja vem quando eu desejo, eu não vou atrás e a outra pessoa tem. Entendi. Então, na sua definição de inveja, você é basicamente o prejuízo do outro para você estar por cima, não é isso? Não, tá. Ou não Vamos tem o colocar prejuízo do assim. terceiro? Eu acho que o prejuízo do terceiro fui eu que coloquei, né? Não, mas eu vou colocar como essas duas possibilidades, só pra gente fechar o assunto, né? Hum. Porque eu vejo que a sua forma de enxergar isso, vou tentar colocar em palavras o que eu tô enxergando, né? A sua forma de enxergar isso, ela é muito mais direcionada ao outro do que a si. E a minha forma de enxergar isso é muito mais interna do que a sua. Quando eu processo uma emoção, qual seja, eu penso muito mais o que isso quer dizer sobre mim do que o que isso quer dizer sobre o outro, sabe? Mas Entendi. isso não elimina o outro, né? Então, por exemplo, aquela pessoa é um babaca e ele tem uma Ferrari e ele não merece. Tá, isso é verdade, né? Mas quando eu tô processando a minha emoção, eu não olho para isso. Eu olho para o que isso quer dizer sobre mim, Uhum. tá? Entendi. Mas o que você tá vendo também é verdadeiro, também existe. Aham. Então, a gente entrou nessa porque a gente estava falando da diferença da tristeza e da inveja, né? Não é isso que estava falando? Ah, tá, sim, que Ah, você disse que não tenta. Na verdade, no caso da inveja, você também não tenta contornar, né? Acho que estava é, falando isso. eu não É. contorno a inveja, eu processo ela, entendo qual o papel dela para eu saber qual vai ser o próximo passo. Se é algo que eu preciso fazer, algo que eu Isso. preciso pensar, algo que eu preciso direcionar, né? E a tristeza Mas também. acho que é isso que eu quero dizer com contornar, sabe? É você. Porque acho que nós dois estamos falando, você entende o sentimento que você está tendo e você vai raciocinar em cima para ver se você está sendo, Tá. se você vai agir de acordo com seus valores ou não. Entendi. Eu vou falar por que que eu não associei a palavra contornar com isso. Para mim, contornar é meio que não mexer com aquilo, dar a volta, ignorar É, e fazer uma outra coisa não relacionada, é verdade. né? Acho que a palavra contornar é, contornar tá a ver com evitar que aconteça, né? É, e infelizmente isso é importante no que tange Acho que emoções, porque lidar é melhor, pronto, lidar é melhor do que contornar. com emoções as pessoas têm muito essa tendência de ignorar, de suprimir, reprimir, né? Então eu sou cuidadosa com essa Exatamente. palavreada aí.
Pô, eu já vi muita gente falando, não sei se é muita gente, mas toda vez que falaram isso, eu achei, cara, como é que a gente não fala disso o tempo todo? Via de regra, os discursos do senso comum, assim, é de crianças emocionais. É que é isso que você está falando. As pessoas, cara, você não pode ter o sentimento, sabe? Você não pode ter o sentimento. Eu vejo isso muitas vezes quando eu quero jogar na cara, por exemplo, fulano não gosta de alguém por algum motivo, quer falar mal, fulano faz isso porque é um frustrado. Se ele é um frustrado, ele não devia estar tendo uma solidariedade para com ele, em vez de estar tendo uma raiva maior, um direcionamento maior de crítica. Eu acho sempre Perfeito, achei isso bizarro. Sempre achei perfeito. isso Aham. bizarro. Cara, isso é tudo pra mim. Eu também vejo dessa forma. Ah, a pessoa tá lá na merda e não sai. Tá, então você vai ficar com raiva dela porque ela tá na merda e não sai? É, Que? exatamente. E assim, é o que a gente. É o que eu mais ouço. Esse tipo de comentário é o que eu Ué, mais ouço. sim, Eu acho eu bizarro também. Eu também. também, né? É. Pois é. E aí que entra esse negócio do como eu lido com os seus sentimentos, né? Como que eu lido com o sentimento do outro, ou com a emoção. Porque sentimento e emoção tem uma diferença ali, né? Eu prefiro a palavra emoção nesse caso. Como Eu que acho eu que nesse. lido. Vou falar. Pode falar. Não, como que eu lido com a pessoa que tá em um estado emocional que eu não gosto, né? Que eu considero negativo. Eu aponto dedos, eu acho ruim. É. Ah, A- fulano tá brabo lá, ó. Sei lá. Isso é uma coisa, já viu também? Isso é uma coisa para um gaslighting, né? Invalidar a pessoa. Eu não sei se é gaslighting, não, tá? Talvez É, gaslighting não seja a palavra, não. Mas, tipo assim, mas uma já viu? invalidação, Uma sim. pessoa provoca a outra, igual o Marçal com Datena lá. Uma pessoa provoca a outra, provoca. E aí, quando a pessoa fica com raiva, ela fica tirando um sarro Aí, da outra ó, com raiva. E os outros em volta entram na conversa. total, Por isso que total. o Marçal está em alta. Por isso que o Marçal está lá debatendo. Sim, Por que ele isso que ele tem sabe cutucar. atenção. E não, aí entra até porque ele tem mercado. Se ele não tivesse mercado, não teria problema. Uma outra pessoa dessa ele vai ter. Aham. Mas uma pessoa dessa está Ih, travou. Eu não ouvi. porque ela tem mercado. Você diz mercado no sentido de as Porque, pessoas gostam disso que ele tá fazendo. Nesse e sentido. muitas, não são as pessoas, são muitas pessoas. Sim, sim. Não, a gente, assim, a gente, ser humano, ainda não tem noção de como lidar com emoções. A gente não faz ideia, né? Então, se alguém apresenta uma emoção que eu considero negativa e a outra pessoa aponta e ri ou denigre, eu acho ótimo, porque eu não gosto daquela emoção, eu não quero ter, então, eu não eu, Dayana, né? Eu, todo mundo. Então, é Olha, bem isso que anda aí, acontecendo. isso é altamente brisante. Eu tenho muita brisa. Altamente. Nossa, eu também. E eu tenho até um exemplo assim mais próximo. Essa é uma Ah, conversa que eu tive com meu esposo muito tempo atrás e que funcionou assim, ó, maravilhosamente. Quando eu tô triste, deixa eu ficar triste. Porque antigamente, quando eu tava não triste, ele fica queria. triste, não. Não Ah, precisa ficar que boa ideia! assim. Caramba, como é que eu não pensei nisso antes? E com ele ainda era mais queridinho ainda. Eu sei que ele queria ser queridinho. Ele queria trazer um chocolate, vamos assistir um filme, eu quero te animar, conta uma piada, não sei o quê. Falou, cara, só deixa eu ficar triste, daqui a Só pouco vai deixa, só passar. deixa. Só Mas deixa. por quê? E aí que é a parte que eu expliquei pra ele. Por que que ele queria me animar? Porque pra ele, triste é feio. Não pode ficar triste. E o negócio é, triste não é feio. Pode ficar triste. É, não tem como evitar. Se tivesse, beleza, mas não tem como. Não tem Até como. tem como suprimir, tem como É claro. reprimir, mas faz um mal da pega. Então, eu não Então, quero, eu quero ficar triste. na verdade, o suprimir na verdade, você, acho que se traduz a não demonstrar que você está triste, porque você não tem como falar para você mesmo que você não está. Mas chega num ponto, é que pra gente é mais difícil.
Mas tem Ah. pessoas que chegam num ponto que elas não sentem mais. Elas perdem contato com as próprias emoções. Mas ainda assim, causa algo negativo nela, certo? A Ah, sim, pessoa. somatiza, né? É o que você está falando, é o que você está falando. Tipo assim, a Uhum, pessoa pode até eliminar as palavras. Não, beleza, eu vou falar para mim mesmo que eu tô feliz. Não tem esse negócio de estar triste, aconteça o que aconteceu, eu tô feliz. uhum, E não sei o quê. uhum. E ela pode até ter a mais absoluta convicção mesmo. Isso eu acho bem possível, que ela pode ter a mais absoluta convicção de que ela não está triste. Sim, exato. Mas ela não, mas ela tá faltando algo, ela sabe que tá faltando alguma coisa. Sim, sim. Ela só não tem contato com o que é, né? Qual é a É, coisa que tá faltando? Tipo, não vem pra consciência, fica tudo muito inconsciente, somatiza, pipoca no corpo, né? exatamente. E é isso. É exatamente isso. Ou, e o ódio? Não pode ter ódio? Ah, pode? Pode, não pode. Adoro Só que aí é o ódio. seguinte, é foda, né? Hum, Porque talvez, eu acho que eu acho que é uma abordagem muito semelhante à da inveja, você não acha, não? Porque o seu ódio, se você tem ódio e poder, não estou falando de poder sobre alguém ou várias pessoas, isso vai causar um problema semelhante ao da inveja, não? Tipo assim, de você vai prejudicar outras pessoas. Às vezes é simplesmente ódio porque não tem desejo envolvido, às vezes, sei lá, não sei nem explicar por quê. Você olha para a pessoa e odeia a pessoa. é, Às daí vezes ela entra acha que que é um fez ódio algo ruim, às vezes inconsciente. ou às vezes ela tem, por exemplo, né, aí talvez acho que é bem emblemático, talvez ela esteja relacionada a outras pessoas que façam coisas que você não gosta, que te prejudicaram, mas ela mesma não fez. E aí Perfeito. você odeia essa pessoa. Raiva daquela pessoa. E Por aí? quê? Não sei. Pois é. Sei lá, ódio também, tipo assim, eu acho que você vai ter também. Quem não tem ódio, cara? Quem não tem ódio? Ah, Não é possível. mesmo que não Agora, seja de uma pessoa, que seja de uma coisa, de uma situação, de uma de qualquer pessoa, pode ser de coisa. uma pessoa específica mesmo que fez algo com você, Sim. entendeu? Mas fala assim, a sua pergunta foi: pode sentir ódio? Cara, É, imagina se você vê uma situação de injustiça, sei lá, a pessoa tá sendo racista com um monte de gente. Você vai sentir o quê? Alegria? A gente precisa do você ódio, vê ele tem uma uma pessoa, função. se você vê uma pessoa maltratando bichinhos, No, maltratando cachorro. você pegou o melhor exemplo. Nos filmes, eu assisto filme que tem matação, tiroteio, tá tudo bem, mas se é embaixo judiar do cachorrinho, eu fico chateada, eu não quero mais Ou, assistir o filme. e às vezes os pensamentos, se pensa no ator, coitado do ator, você pensa você espancando o ator. Nossa, se você Os achar ele na rua, pensamentos você. mais bizarros possíveis. Tá, mas a Mas, gente. às vezes, Quando a gente vê uma pessoa judiando um bichinho, você tem que sentir o quê? é, Nada, não é? Tem uma função, tem um não tem porquê. como, não tem como. Mas e aí, né? E aí, tipo assim, e aí, quando é que a gente tem que parar, olhar para trás, deixa eu olhar esse ódio aqui, que peraí, pera lá, tomar cuidado com essa bagaceira aí, porque. Aí Bom, que acho que assim, tá. conclusão, pode ser até ódio sim, só que toma cuidado. Ok. Sim, Só que observa. até porque não tem esse negócio de pode, porque você vai ter. É, mas Poder, não assim, poder, o você pode falar o que você pode quiser, mas você é. vai ter. Né? O pode é dizer assim, é bonito ter isso, É né? É mais ou bonito. menos isso. É, Ou é, é, sei lá, adequado, vamos colocar assim, né? Que pode você vai ter, tá? ele Mas é você vai ter, mas é explicável. inadequado? É. Ele explica, acho que ele é explicável, né? Então, Sim, assim, total, total. você teve ódio, não, você não é uma pessoa vil por ter ódio, mas calma lá também, vê o que que você vai fazer, vê quais conclusões você vai tirar, vê quais ações que você vai tomar com É. relação a quais terceiros, porque Seja pode, consciente sobre isso. seja É. consciente sobre isso. Para mim, a palavra-chave é consciente. Tem que saber o Sim, que está consciente. acontecendo e ir atrás de saber. Se você não sabe, procura alguém que pode te ajudar. É. Né? E você vai fazer o melhor que você pode, né? Porque, assim,
querendo ou não, a gente vai continuar tomando um monte de decisão errada. Ah, A gente beleza. vai julgar errado pessoas. A gente vai ser Sim. julgado errado. É complicado pra caramba os trem, viu? É foda. E aquela ideia do bom, né? Se a gente define que bom é a intenção é de parceria, né? Então eu tenho a intenção de ter essa parceria, de fazer o bem, receber o bem, mas a gente erra. Sim, sim. É. Nossa. Nesse negócio do ódio, tem mais uma brisa que eu gosto de trazer, que é, eu não vou fazer distinção entre ódio e raiva. Eu sei que tem, mas eu não quero ficar nos pormenores, né? Uhum, acho que é Eu, um pouco melhor. é, eu lembro que eu fiz um curso, um treinamento, na verdade, 2017, 18, acho que foi. E a mulher lá que estava ministrando o treinamento falou uma coisa no meio de um monte de outras coisas e ela falou isso e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Ela disse: a raiva é antídoto para depressão. Eu fiquei, pera, que? A Nossa, nunca tinha raiva é ouvido isso. antídoto para depressão? E eu fiquei com aquilo, mas como? Que jeito? E, óbvio, né? Como você já me conhece, eu fui pesquisar Aham. loucamente. E Não, mas é depois uma eu, frase que eu nunca tinha ouvido também, achei bem né? Nossa, eu fiquei interessante. com aquilo É. na cabeça. E depois eu fui pesquisar e eu encontrei que realmente tem vários autores que colocam as emoções numa escala, digamos assim, de pior para melhor, digamos, né? E que a raiva muitas vezes ela tá um pouquinho acima da tristeza e da powerlessness. Eu nunca consigo falar essa palavra em português, né? Da falta de ação, porque a É, raiva e o ódio te botam para agir. esse sentimento de impotência, né? Isso, perfeito, é Sentimento impotência. de impotência. É. Então, esse negócio de fiz na força do ódio é real. Quando você tá na força do ódio, você vai pra cima, você tem esse ímpeto de agir. A adrenalina sobe e o seu corpo tem movimento. Então, aí entra o que eu quero dizer, né? Aí entra mais uma função da raiva e do ódio, botar você para sair do stuckness que você tá, né? Desse lugar de estagnação total. Ah, tem uma função aí também. Sim. Tem até um comentário sobre essa função, acho que você não precisa nem parar de gravar, não, mas Né? eu preciso fazer xixi. Ah, tá Não tem bom, problema fazer isso. Eu já volto. vai lá. Tá, então. é, o que ficou na minha cabeça aqui, quando você estava falando desse negócio, né, da frase, né? Como é que é? O ódio ao combustível? Não, A raiva é é antídoto para antídoto. depressão. Antídoto para depressão. O que me passa pela cabeça é, se pensa bem, o que que é a depressão? A depressão, a pessoa não sente vontade de nada, nada faz sentido, né? Tipo assim, uma apatia enorme, parece, né? Então, assim, veja que, pensando nessa frase aí, realmente, o ódio, a raiva, eles são uma forma de te tirar desse estado. A questão é, me parece, não importa se a emoção seja boa ou ruim, ela te movimenta. Claro que a emoção ser ruim é desconfortável, é negativo, você não quer. Mas é aí que entra uma coisa interessante, que eu acho que isso faz ponte com a brisa que a gente já teve. Eu acho que, assim, me parece que a mente humana evoluiu, assim. Hum, Isso talvez seja o ódio ser um antídoto para a depressão, talvez seja uma coisa que apareceu evolutivamente para a pessoa se movimentar e sim. fazer algo. E aí casa naquela brisa. O ser humano evoluiu no sofrimento, sabe? Yeah. Eu acho que, cara, eu acho que entra nisso, sacou? Aham, Mas sim. eu acho que o grande ponto é esse mesmo. Essa frase fez sentido para mim por causa disso. Independentemente do que for, talvez a frase seja assim, apesar dela ser boa, talvez ela seja incompleta, talvez tenham mais antídotos para depressão. Mas faz sentido, assim, o ódio, a raiva ser antídoto da depressão, acho que por causa disso. Independentemente de ser positiva ou negativa, a emoção te move a fazer Pois é. coisas. Ela tem uma mensagem por trás, né? A gente precisa decodificar essa mensagem.
Isso, exatamente, né? Isso, se você usar um ódio, uma raiva do jeito certo, você se movimenta para sair de uma situação desagradável, né? Acho que tudo vai. O que importa dessas coisas é o que você vai fazer, né? O que É o que muda as você coisas é a ação. decide. O que muda as coisas é a ação. A raiva, a felicidade, a tristeza, ela te move a agir, né? E mudar a Perfeito. sua situação ou mantê-la, melhorá-la, sei lá. Uhum. Acho que isso é importante, Sim. porque é ação. Tipo assim, realmente, aí talvez seja esse o grande problema da depressão, né? Ah, para que que eu vou É. acordar? Para que que eu vou sair da cama? Não faz nada, não faz sentido nenhum, não tem Uhum. implicação nenhuma. Pois é. Mas se você tiver com muito ódio, você sai sem ter razão nenhuma. Também precisa de Você razão. sai. Só o ódio já é razão. Se você não souber regular esse ódio, eu acho que isso acaba se tornando uma situação muito desgastante, muito ruim. Ah, sim. Mas eu acho que se funciona direitinho, ela pode te tirar, e aí depois, não, beleza, o ódio me movimentou aqui, agora peraí, calma lá, não dá para ficar pensando nisso o tempo todo. E nessa E aí você aí vai. que tá uma coisa legal dessa escala de emoções, né? Que eu te falei. Então, eles começam com as emoções mais intensas ali, e daí vai subindo para as emoções tipo amor, né? Paz, perdão, sei lá, essas coisas. E aqui no meinho tem essas. A raiva, por exemplo, ela passa pela raiva ali. E a ideia é que você continue subindo nessa escala de emoções e não que você pare em uma, né? Então eu tô, sei lá, na impotência, né? Ou depressão, ou alguma dessas emoções aí. Aí você usa a raiva para dar aquela subida, para dar aquele movimento, mas você não para aqui. Da raiva você vai para o próximo nível, para o próximo nível, para que você consiga elevar a sua É, seu estilo de emoção. E óbvio que tudo é ciclos, né? Então isso aqui não é tipo, ah, isso. agora eu subi, então agora nunca mais eu vou ter raiva. Não, não é isso, Exatamente. né? Mas você Eu estava pensando consegue, nisso enquanto estava falando. né? Mas você consegue fazer esses ciclos e você consegue voltar, tipo, ah, perdi um gatinho, tô triste, mas eu consigo fazer eu mesma voltar. E não eu fico triste e daí eu não consigo mais sair daquele lugar, sabe? Essa é a ideia de fazer os ciclos Falou, de perdi um emoções aí. gatinho. É, essa é uma história Mas, verdadeira minha. tá, é porque é que você tinha falado uma coisa aí no começo, que agora, no começo não, em algum momento aí que eu não lembro. Mas foi recente, alguma coisa recente? Você perdeu um gatinho recentemente? Faz uns 2 anos, não foi tão recente, Ah, não. 2 anos, tá. Não. Uhum. Ah, eu tava pensando se tinha sido esses dias, sabe? É, não, esses dias foi, tá ruim de ruim mesmo, Sim. né? Mas, Perder bichinho é foda, né? Nossa, nossa, os bichinhos cativam a gente, não tem jeito. é um filho, né? E daí você fica Foda. deprê e faz parte, e se eu não ficasse deprê, eu ia ficar mal porque eu não fiquei triste, né? Pô, mas aí a gente aprende a fazer parte desses ciclos É. aí, né? Pelo menos eu acredito que o ideal é esse, você conseguir Isso você falou fundamental. subir e descer, subir e descer. Você tem que entender que é ciclo também. Você tem que procurar sempre ir para cima, até porque as outras, uma hora, vão começar a cair. Sim. Então você tem que estar levantando isso. Você, né, não precisa preocupar, vai acontecer. Tipo assim. Agora, se a pessoa acha que vai chegar no nível, nossa, beleza, eu só preciso de mais 2 anos para ficar sempre feliz. Nossa senhora, aí é receita para depressão. Você vai ter uma Exatamente. expectativa absolutamente inatingível. E daí entra numa coisa bem espiritual, que é a aceitação, né? Você aceitar que você vai passar por ciclos, você vai passar por momentos ruins e você vai passar pelos bons, os bons vão acabar e daí você vai criar outros, né? Isso, exatamente. Você vai criar outros e você tem que estar sempre com a noção de que. Mas sabe que isso eu acho que é interessante, é bom porque assim, você ter essa noção de que sentimentos ruins Uhum, vão aparecer razoavelmente em breve, uhum. não sei, talvez no passado não fosse assim, acho que eu aprendi, mas te fazem, eu acho assim, saborear ainda mais o sentimento bom que você está tendo agora. Sim, sem Sabe? Você dúvida. viver ele, mas fala, cara, deixa eu Ai, vou ficar aproveitar aqui nesse enquanto tem. sentimento. Exatamente. Então talvez seja até necessário, sabe? Tipo assim.
talvez esteja até necessário para você viver talvez da forma mais intensa possível, porque uma opção que você teria é, nossa, hoje eu estou feliz, nossa, eu não quero que isso passe nunca. Ou então, isso é inatingível. Ou então, nossa, eu tô feliz pra caramba, tá super bom isso aqui. Nossa, eu sei que em breve alguma coisa vai vir algum sentimento ruim, então deixa eu curtir isso aqui, eu vou ficar, não prestar atenção em tudo, nossa, Que, fundamental, eu acho que é isso que é o lance. que tem a ver com a brisa do sofrimento, né? Porque daí a gente teve essa conversa sobre como seria a utopia, né? Em que todo mundo é feliz e não há nada de É, ruim. Tá, você não ia nem saber que tá tudo exatamente. bom, Com o que você né? vai comparar, né? E é Tá bizarro a tudo gente ter bem, mas evoluído você dessa não forma. sabe. Isso eu acho uma coisa super bizarra da gente ter evoluído. A nossa mente evoluiu para ter aspirações inatingíveis. Isso eu acho bizarro. Isso eu acho que Ter a gente tem que aspirações raciocinar para não ter. inatingíveis. É, a Poxa, gente tem que raciocinar para não ter. A gente tem que brisar aqui para entender que, pra sabe? voltar, né? Pra não sair do É, ideal, para sair do idealismo, na é. verdade, e voltar pra realidade. E talvez Poxa, isso seja uma coisa evolutiva mesmo. Tipo, não, a mente tem que querer metas inatingíveis mesmo, porque você sempre está indo atrás. Se isso for inatingível, você está sempre indo atrás. Então, você vai estar sempre agindo. O problema é e que se for inatingível, ela inovando, vai... Hã? e inovando, E inovando. Só que tem um né? efeito colateral, que é, cara, eu sempre quero e nunca chego, isso é insustentável. Eu vou ficar deprê. Caraca, essa é uma brisa massa, hein? A Essa é uma brisa da brisa má. idealização, eu vou colocar aqui. Brisa da idealização. Boa, boa. Boa. Essa também do desonesto é boa, viu? Você faz ter sucesso sendo desonesto. E isso é uma coisa que eu também já brisei, nossa, muito. Não, isso aí eu também já tentei brisar com algumas pessoas, mas não é todo mundo que tá preparado pra essa brisa. E a outra, como funciona se dar bem sem esforço. Essa também, nossa, brisei muito na minha vida disso aí. Esse negócio do sem esforço aí, eu acho que eu vou ter uma visão bem metafísica do negócio. Mas Mas é uma brisa é? Ah, legal. legal, É. legal, A gente vê o legal. esforço como esforço concreto, né? E pra mim, esforço é outra coisa. Ah, legal, Vai ser legal. uma É. brisa Não, eu vou legal. ter uma. Provavelmente a minha visão vai ser diferente. É. E você sabe o que eu acho isso legal? Porque você é o cara bem mais assim, ciência, evolução, né? Na Cia... verdade, eu vou corrigir um pouco mais, mas não necessariamente ciência, mas materialista no sentido de Isso, não concreto, espiritualista, não é tangível. no sentido de ganancioso. É. Mas sim, eu sou ateu, eu não acredito em espírito, eu não acredito em vida após a morte. Então, Ah, eu sou isso. bem isso. É. É. Não, e é legal, é bacana, porque isso mantém a conversa mais aterrada, né? Mais grounded. Você não viaja tanto. São duas visões diferentes, né? É legal Hum, isso, né? Que você vai. não, eu acho top. Eu te explico o que que eu acho de uma coisa, você me explica o que que você acha diferente, e Uhum. aí brisas vão surgindo disso. Não, é massa. Tá, e aí, pra fechar a ideia, então, como que eu Acho que é lido isso, vamos com os baixar a vela, né? meus. É, só pra Vamos fechar, baixar a né? Como vela. que eu lido com os meus sentimentos? Eu lido tentando entender o que eu preciso fazer diferente. E você? Tá. Eu acho que é por aí também. Eu acho que muitas vezes eu, eu estou procurando aqui, assim, elencar as formas que eu tentei, que eu julguei, que eu escolhi para lidar, que depois eu vi que eram erradas, ou que às vezes eu me pego fazendo. Hum, Por exemplo, uma errada é. Não, desculpa, eu tô viajando demais. Eu não sei exatamente o que eu queria falar com isso, mas isso que você falou faz muito sentido. Uma vez que você tem, como é que você lida com isso? Você tem que, porque vai acontecer. Então, você tem que lidar. Se a gente tem esse pensamento, você tem que lidar. Então, você vai entender, você vai entender o que que você está sentindo e você vai pensar o que que você vai agir, né? De que forma você vai agir, é, né? Se você vai fazer ou não fazer. com base naquela informação que a sua emoção tá te trazendo. Com base naquela informação e no que você acredita ser correto, né? Os seus Sim, valores. sim, É, perfeito. Fechou. E é. como que eu lido com o sentimento negativo, né?
Como que eu lido com o sentimento negativo do outro? Eu, hoje, procuro fazer o mesmo processo que essa pessoa pode estar passando por alguma coisa e entender o que é que está por trás daquela emoção, para eu separar o que é meu e o que é da pessoa. E Sim. não necessariamente trazer aquilo para mim ou ficar com medo daquela emoção ou rejeitar, né? Tipo, simplesmente Ó, entender. sim, eu acho que é um exercício de empatia fundamental, né? De a gente tentar entender, sim. Basicamente, baseado na minha experiência, eu digo assim, eu acho que a gente deve fazer isso, só que tem que ter cuidado para não fazer demais, Ah, sim. Por isso que eu porque falo do não é separar. muita coisa não é nossa responsabilidade, então, né, calma lá, Sim, e a gente não tem como ficar tentando entender tudo de todo mundo o tempo todo. perfeito. Perfeito. Né? Às vezes, isso é legal que você trouxe, porque às vezes é só o entender, tá? A pessoa tá tendo um momento negativo, eu não sei por que é, deve ter uma razão, o problema não é meu. Às Ou vezes então, só às isso vezes, já a pessoa basta. está tendo algum momento negativo, o problema não sou eu, mas ainda assim, eu não posso ser prejudicado por isso. Tá? Tem Também. essa questão Então eu também. vou tomar precauções para que É, isso não me afete, é, né? Mas, exatamente. e aí que é a parte importante. Eu vou tomar precauções para isso que não me afete, mas, na minha opinião, sem rejeitar ou colocar aquela pessoa em um lugar de menor, inferior, má, ou sei lá. Né? Eu tenho essa Ah, posição. tá. Em vez de ser má. Claro, sim, sim. É, que aí você, assim, né? Acho que ficou coisa muito neutra, né? Você evita uma raiva contra a pessoa. Você fala, a pessoa está experimentando X, eu Uhum, não posso me prejudicar por isso, eu não vou uhum. ceder em nada para que de forma que me prejudique, mas também não vou ficar fazendo pessoa vil, não vou chegar uma pessoa vil. É, Né? adorei essa palavra, eu vou usar ela a semana É, toda. é, é uma palavra boa, mesmo. Meio erudita, mas boa. Não, mas é legal até pra você fazer um drama, assim, tipo, né? Nossa, que É, coisa vil, vil. pessoa vil, parece um épico, né? Pessoa vil. Muito bom, muito bom. Tá, é Muito isso. bom, Dai. Boa brisa, Show. boa brisa. Boa brisa. E nós temos três brisas aqui que eu acho que nem adianta nós fazer votação agora, porque a gente vota e depois esquece, que é o que aconteceu É, hoje. Não sei se alguém que está assistindo isso reparou, mas a gente não fez a brisa que era para fazer, porque a gente esqueceu. Então, é, enfim. Mas mas semana que temos vem a essas gente três. Hã? temos essas três aí. Temos essas É. três. Não, eu particularmente, ó, a gente pode determinar uma brisa, mas eu também curto chegar e pegar e escolher a brisa, porque normalmente são coisas que a É. gente notou que a gente via, sempre brisou. Pois é, você sabe por que eu gosto de escolher? Porque eu gosto de estruturar alguma coisinha ali. Entendi, Mas não é entendi, necessário, não. Mas eu gosto de ter alguma entendi. coisa para me basear. Não, também, por mim, É. acho que também. Ah. Não, mas vamos deixar essa sem escolher. Eu tô a fim de viver Não, qualquer coisa a gente perigosamente. escolhe também um pouquinho antes, a gente troca uma ideia um É, pouquinho antes. também, Os também. dois vão olhando ali, e escolhendo também, sozinhos. Vamos manter o suspense. É. Então, beleza. Beleza. Baixando a vela Então, aí, a brisa brava para a próxima é a definir. a definir. Brisa Né? Beleza. misteriosa. Brisa misteriosa. R$ 2 uma brisa misteriosa. Ah, tinha que fazer essa piada. Oh, meu Deus. Ai. Então, beleza. Até.